Mas em Atos capítulo 16, que é o texto que a gente está lidando, já pode abrir aí se você quiser, nós vamos lidar com o contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, aquela viagem que o apóstolo Paulo está viajando com Silas, com Timóteo, provavelmente com Lucas, e nós temos que lembrar então que Paulo ele vai para a região da Macedônia a partir de uma visão que Deus dá para ele, de um varão, de um homem, que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E em obediência à revelação de Deus, Paulo e seus companheiros atravessam ali para a região da Grécia, da Macedônia, e começam um processo de evangelismo em Filipos, que nós já vimos na última vez que lidamos com Atos, quando ele prega ali para Lídia, e ali é toda algo que eles fazem, que é a pregação, algo que Deus faz, que é a conversão, e algo que Lídia faz, que é a frutificação, e nós já lidamos com isso. E nós estamos lidando hoje, então, nessa equipe missionária do apóstolo Paulo, com o evangelho sendo pregado na região de Filipos. E é interessante que tem essa visão para o apóstolo de passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando a gente vê que tem uma direção clara de Deus para alguma coisa, como é no caso dos apóstolos aqui, muitas vezes a gente pensa que com a direção clara de Deus vai dar tudo certo. E com a conversão de Lídia parece que vai dar tudo certo. Mas o que é interessante é que mesmo quando a direção de Deus, no caso apostólico aqui, vai para a Macedônia, muitas vezes debaixo da direção de Deus é que as pessoas enfrentam suas grandes e maiores lutas, mesmo sob a direção de Deus. E eu quero lidar com vocês hoje sobre a primeira das lutas, serão 3, serão os próximos sermões. A primeira das lutas que os apóstolos vão enfrentar, o primeiro obstáculo que eles vão ter, os primeiros obstáculos, quando pregam o evangelho, e vocês estão vendo que o primeiro obstáculo vai ser uma luta com o diabo. O que eu vou fazer? Eu vou ler o texto todo hoje, para vocês terem uma ideia da história. Mas hoje nós vamos ficar só em 3 versículos, ok? Então abra comigo aí, Filipenses capítulo 16, versículos 16 até o fim do capítulo, até o 40, mas hoje a gente só vai lidar com 16 a 18, ok? Diz assim o texto bíblico, está aí no slide para vocês, eu vou mexer aqui. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, aquele em que a Lídia se converteu, encontramos uma escrava que tinha um espírito no qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e que fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores,
o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Turma, esse é o texto que narra como que o evangelho se estabelece na cidade de Filipos. É interessante que nós já lemos, já estudamos a carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, a essa igreja que vai ser formada a partir desses episódios, é uma das cartas mais afetuosas do apóstolo, é uma igreja muito parceira do apóstolo e talvez seja a carta que Paulo escreveu às igrejas, talvez a carta mais pessoal. Teve as cartas pastorais que ele escreve a indivíduos, mas a carta de Paulo a esses irmãos de Filipos é a carta mais amistosa, mais amorosa do apóstolo. Porque ali tem pessoas conhecidas para quem o apóstolo pregou. Agora, sendo a igreja de Filipos uma igreja forte, quando a gente vê como ela foi estabelecida nesse texto aqui, a gente vai ver que ela não foi estabelecida sem luta. Houve muita luta para que a igreja se firmasse ali em Filipos. E eu vejo no texto inteiro 3 grandes áreas, ou 3 grandes obstáculos, ou 3 grandes adversários que o apóstolo vai enfrentar ao estabelecer a igreja de Filipos. O primeiro a gente vai ver hoje, que é o diabo. Então, o primeiro obstáculo que o apóstolo vai enfrentar para que haja igreja em Filipos, a igreja dos filipenses, vai ser o diabo, a gente vai estudar já já. Nas próximas semanas a gente vai estudar os outros 2 obstáculos, e eu já vou deixar para vocês quais são. O segundo obstáculo é um sistema que estamos chamando de sistema mundo, que é um conjunto de valores políticos, históricos, sociais, que são contrários ao evangelho. E é o sistema mundo que manda Paulo e Silas para a prisão. E o último obstáculo que eles vão ter que enfrentar nesse texto aqui é o obstáculo do coração humano. Quando o carcereiro ali, ele quer se matar porque ele está confiando em coisas que não deveria confiar, se firmando em coisas que ele não deveria se firmar, a ponto de ele estar disposto a se matar de não ter aquilo que ele gostaria de ter. Então serão esses 3 obstáculos que o apóstolo vai enfrentar na implantação da igreja: o diabo, o mundo e o coração humano. Mas o mundo e o coração humano vão ficar para as próximas semanas. Hoje eu quero lidar com vocês apenas com a questão do diabo. Novamente, versículos 16 a 18, que diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E lhes anunciam o caminho da salvação. Então a moça, possessa de um demônio, grita que esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo, indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhes ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. E é esse o texto de hoje. Eu também vou dividir o texto em 3 partes, não é porque é batista, não? É porque é mais fácil para a gente lidar com esse texto. E a primeira parte tem que ver com a realidade que está presente nesse texto aqui do mundo espiritual.
A segunda parte vai ser a interação entre esse reino diabólico e o reino dos céus. Então, primeiro é a realidade em si, segundo é quando esses reinos interagem. E por último, qual é a solução que o texto nos dá quando existe uma realidade dos dois reinos estarem juntos, o reino do diabo e o reino dos céus. Então comecemos então pela primeira parte, que é a parte da realidade. Eu vou enfocar nessa questão a indignidade que é trazida para a pessoa que está sendo presa pelo diabo. O que nós vamos então estudar? Olha lá o versículo 16, quando diz: certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. O texto menciona então uma mulher. A palavra que é usada aqui para escrava significa uma moça jovem, normalmente no fim da sua adolescência, uma palavra que é usada nesse sentido. Ela era escrava e a realidade é que ela está possessa por um demônio. E turma, o diabo existe, os demônios existem, e a realidade é que o diabo ele tem uma certa autoridade nesse mundo. A Bíblia chama de príncipe desse mundo. E tudo que o diabo faz, ele faz contra Deus. Ele atua nas pessoas, ele eventualmente oprime pessoas, ele engana pessoas com falsos ensinos, com falsos mestres, falsas religiões. A Bíblia diz que o diabo cega pessoas, fala que o diabo ele é aquele que mata, mas neste texto há uma realidade muito presente lá fora, que vai além disso tudo. O texto menciona uma jovem que estava possessa. Possessa de um espírito. Possessão é um fenômeno que acontece eventualmente com pessoas que não são crentes. Nas Escrituras, o ser humano ele pode ser habitado. E ele pode ser habitado, quando ele é crente, pelo Espírito Santo, só. Ele é habitado, sendo crente não existe outra possibilidade. Ele é habitado pelo Espírito Santo. Entretanto, quando a pessoa não é crente, ela pode não ser habitada por ninguém, ou ela pode eventualmente ficar possessa de demônios. Aquilo que a gente vê na televisão, em igrejas que a gente nem concorda, mas aquilo é um fenômeno real. Pessoas ficam possessas. Então, pessoas, especialmente pessoas que se envolvem com certas práticas ocultistas, não só, mas é comum pessoas que se envolvem com religiões que lidam com espíritos como espiritismo, umbanda, quimbanda, satanismo. Então são pessoas, então são ambientes, eventualmente são famílias, são cidades, são circunstâncias em que essas pessoas que têm uma atração por esse mundo do ocultismo, ao se envolver com o ocultismo, com essas práticas que eu falei para vocês, ao se relacionar com essas entidades, eventualmente pessoas ficam possessas. No texto em questão, a palavra que é usada quando diz assim, ela tinha um espírito, e quando é traduzida pelo qual predizia o futuro, literalmente está escrito assim, um espírito de Piton, ou de pitonisa. Porque na cultura grega havia a figura da pitonisa. Se vocês já leram aquele livro do Monteiro Lobato, Os 12 Trabalhos de Hércules, ou se você leu algum livro como o Livro de Ouro da Mitologia, você vai ver que existe o famosíssimo oráculo de Delfos, na mitologia grega. Delfos era uma caverna e dizia que naquela caverna em Delfos tinha uma cobra, uma serpente do tipo Piton, que é parecida com a jiboia no Brasil, com a anaconda sucuri. Então é uma cobra grande. Na mitologia diz que na caverna em Delfos tinha uma cobra e que o deus Apolo ele matou essa Piton. E nessa caverna em que tinha essa cobra, em que Apolo matou a Piton, ali depois vinha uma fumaça. E as pessoas ali começaram a adorar Apolo, ali em Delfos, e essa fumaça vinha especialmente para mulheres sacerdotisas, e elas ali ficavam com esse espírito da Piton e eram chamadas de pitonisas. E essas mulheres faziam adivinhações. Então, se você pegar livro de literatura grega antigo que eu digo da época da Grécia Antiga, Heródoto, Plutarco, esses caras, vai sempre aparecer a figura da pitonisa. Então ela era uma sacerdotisa, normalmente do templo de Apolo, e as pessoas iam até ela e ela fazia adivinhações.
No livro dos 12 Trabalhos de Hércules, a Emília, né, aquela boneca de pano, ela lida muito com a pitonisa, ela não gostava da pitonisa, enfim, apronta com a pitonisa. Mas pitonisa vem dessa sacerdotisa que incorpora o espírito da serpente. E no texto grego de Lucas, ele fala, ela tinha um espírito de pitonisa. Interessante que o texto menciona que era uma jovem. E se você está acostumado a lidar com esses fenômenos, já viu gente possessa, é mais comum, não é só, mas é mais comum ver possessão demoníaca em pessoas jovens. Por algum motivo. Eu lembro, seu Osmar, meu pai, que a gente estava na... Seu Osmar, mas eu chamo de pai, tá? Pra vocês saberem que eu estou me referindo a ele, né? Pai, oração. Então, pai Osmar, né? Eu lembro que a gente ia lá aquelas visitas na Assembleia de Deus lá no Brás. E eu me lembro que eu era criança, a gente entrou num cortiço no Brás e tinha uma moça jovem, magrinha, e ela ficou possessa. E eu lembro que ela virou um armário. Você lembra disso, pai? Sua memória tá boa, já tá a memória. Então, eu lembro que ela virou um armário. Ela pegou um armário, fez assim, o armário caiu, aí já me levaram pro zero, eu era criança, segurando na mão de alguém. Não houve ali, o espírito saiu dela, você lembra, pai? Ok. Então, mas veja, é muito interessante nesses ambientes em que se lidam com o espírito, as pessoas muito jovens ficarem endemoniadas. Inclusive, não sei se vocês, as pessoas, no meio da música, no meio da viola caipira e no meio do rock and roll e do blues, é muito comum o pessoal fazer, e no meio da música clássica também, o pessoal fazer pacto com o diabo para tocar bem, sabiam? Sabiam disso? Dizem que Paganini, aquele que toca violino, fez... e aí tem... Uma vez eu fui desculpa que eu sou chique, né? Eu estava em Chicago e fui numa casa de blues. Estava trabalhando lá e aí a empresa me mandou, isso em 99, faz algum tempo. E aí o pessoal numa sexta-feira, vamos ouvir blues. Nós estamos em Chicago, terra do blues. Cara, nós sentamos num lugar ali, uma mesa, sentei e tinha uma vela voodoo na mesa. Cara, me tirou a alegria de assistir o negócio lá. Porque na mitologia, digamos assim, do blues norte-americano, as pessoas fazem pacto com o diabo para tocar. E isso é comum no meio da viola caipira, e isso é comum também no meio do rock and roll, especialmente algumas bandas de rock, né? Enfim, não estou dizendo que você não precisa ouvir viola caipira, rock and roll, estou dizendo que isso é comum, e normalmente são jovens que fazem isso porque querem tocar bem num caminho mais fácil. Mas enfim... Nas Escrituras é comum vermos pessoas jovens sendo possessas também. Mateus capítulo 15, é um texto que eu preguei mais de 50 vezes na minha vida, que foi o texto que eu pregava para fazer divulgação missionária. É uma criança que fica possessa, o texto da mulher Ciro-Fenícia. E é um outro texto que eu quero usar também depois mais para frente, eu vou pedir que você abra comigo, que é Marcos capítulo 9, versículos 17 em diante, que menciona essa realidade de uma criança possessa, que vai ficando possessa desde jovem, e vai nos ajudar depois na questão da solução, esse texto de Marcos capítulo 9, ok? Marcos 9, 17. Abre comigo, não está no quadro, você vai ter que abrir aí, tá bom? Só estou trabalhando a realidade da possessão demoníaca com vocês hoje primeiro. Olha lá o que diz Marcos 9, 17. Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E olha como é questão de jovem aqui. Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse, se pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio.
Podia ter um mais aqui. Mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Olha lá, o espírito gritou, agitando violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. E depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus enfrentou essa realidade na época dele. Os apóstolos estão enfrentando aqui. E seguramente eu e você já vimos gente assim. E muitas vezes com gente jovem aqui, para este momento do sermão, Jesus pergunta desde quando, o pai responde desde a infância. E é interessante que no texto diz que com esse espírito essa moça fazia adivinhações. Na realidade da possessão demoníaca, vocês que já viram sabem, muitas vezes as pessoas que estão possessas manifestam poderes extraordinários. Eventualmente até milagres. Essa moça, no caso aqui, ela tinha o poder de fazer algumas predições. O diabo, embora ele não conheça o futuro, ele sabe muita coisa, já viu muita coisa. Ou ele consegue manipular circunstâncias, então ele consegue fazer predições. O diabo nas escrituras faz milagres. Em Apocalipse capítulo 13, por exemplo, vai ver a cura ou a ressurreição da besta. Em Apocalipse 13, 14, há algum tipo de imagem ou estátua que fala. O diabo tem poder para realizar milagres. E é interessante então que essa moça ela tem algum tipo de poder extraordinário. E na realidade eu quero enfatizar esse último amarelinho que tem ali. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Turma, o diabo, além de tudo, além dessa realidade da possessão, além de ter poderes, o diabo normalmente é muito lucrativo. As coisas do mal dão dinheiro. Seja no ocultismo, sejam religiões, seja como era a cidade de Abadiânia, quando tinha a questão do João de Deus, que é João do Capeta, né? Toda a economia da cidade era movimentada com o que esse cara fazia, perto de Brasília ali. Tráfico de drogas, prostituição, pornografia, crime, contrabando, ocultismo, tudo isso dá dinheiro, turma. Funk, né? Dá dinheiro. Tudo que é vinculado ao diabo, ele entrega com uma mão, ele tira com a outra. Mas é lucrativo. Mas sabe qual que é o preço de tudo isso? O preço é a dignidade humana. Deus criou o ser humano à imagem de Deus. E o ser humano, veja, o diabo não está preocupado com pessoas, ele quer atacar a Deus e ele usa as pessoas para atacar a Deus. Se você já viu alguém possesso, você vai ver que a fisionomia muda quando a pessoa está possessa. Normalmente revelando ira ou dor. Já viram? Quantos já viram? É inesquecível, né? É inesquecível. A voz muda. Eu me lembro de uma moça numa pesquisa que nós fomos fazer num centro de Umbanda. A moça, ela urrava de forma gutural, muito forte, muito alto. Os gritos, quando acontecem, são gritos muito feios, inesquecíveis. Eu descobri que tinha, o Júlio sabe, um centro de Umbanda lá na nossa rua. Né? Ele sabe porque ele achou que era minha casa. Né? Uma longa história. Né? Por causa dos carros parados na porta. Isso. Mas eu descobri num dia que eu caminhei com o João num domingo, à tarde. Eu ia pregar à noite na igreja. Fui buscar um pedaço de bambu no lago. E eu descobri que tinha um centro de macumba pelos gritos. Falei, eu já ouvi esse grito em algum lugar. Isso não é normal. E aí, grito e tambor junto. E de fato teve ali na nossa rua por alguns anos. E é interessante que nessa passagem, esta moça seguia a Paulo e a nós gritando.
Essa palavra gritando que aparece aqui, ela pode ser traduzida por urrando, grasnando. Ela gritava, ok? E é interessante que pessoas quando recebem espíritos imundos às vezes ficam encurvadas. Se você já foi em centro de macumba, você sabe que a expressão que se usa para alguém que fica possesso é cavalo. A pessoa é tratada como cavalo, porque ela recebe o espírito. E toda dignidade humana, ela é esvaziada a partir de um espírito imundo que habita a pessoa ali, porque é isso que o diabo faz com as pessoas as quais ele possui. Então, essa é a realidade. A realidade que o diabo, através da possessão demoníaca, ele destrói vida de pessoas e ele traz absurda indignidade a quem passa por isso. O que acontece é que a cidade de Filipos estava lá, essa moça estava ganhando dinheiro há décadas. Décadas não, porque ela era jovem, mas o diabo estava nessa cidade desde sempre. E Paulo e seus colegas chegam ali. E num momento em que o evangelho nunca tinha chegado ali. E quando acontece isso, versículo 17, vai haver algum tipo de interação entre os reinos. Sempre que o diabo está dominando um lugar e chega a luz, vai haver algum tipo de interação. E eu quero trabalhar, versículo 17, como que é essa interação entre o reino das trevas e o reino dos céus. E a palavra que vai sair para nós é tensão. Havendo, e depois é conflito, mas primeiro é tensão, ok? Olha o que diz o versículo 17. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando. Sente no ar a tensão. Você imagina você está caminhando e alguém gritando atrás de você. E o que ela gritava? Eu já falei desse verbo, ela urrava. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Você imagina 6 meses, 1 ano, essa mulher gritando atrás do apóstolo. Ele ia para o lugar de oração, é extremamente desagradável. Okay? Finalmente, Paulo ficou indignado. Já a gente lida com o que Paulo faz aqui, que é a solução para o problema. Então nós vamos lidar com essa interação. As pessoas então vão vivendo sua vida miserável, amarradas pelo diabo, seguem a sua vida, se acostumam a viver a vida assim, acham que é normal. Pessoas às vezes vivem em cavernas, pessoas vivem em cortiços, pessoas às vezes vivem na Cracolândia. As pessoas se acostumam a isso. Pessoas vivem escondidas no mato, com a realidade desses espíritos muitas vezes. E isso é tão comum. Quando eu fiz meu estágio de 5º ano de Palavra da Vida, eu fiz o estágio, uma parte dele em escola pública, em Londrina. E eu não me lembro porque nós fomos fazer a visita a uma família. E é uma família, cheguei na casa, já percebi que havia uma atmosfera espiritual estranha. Era um barraco, primeiro um barraco construído num barranco. Não sei como a casa aguentou até aquele momento, não deve ter aguentado até hoje, por exemplo. E havia ali naqueles olhares algo estranho. Mas as pessoas vivem assim. Elas não conhecem outra realidade. Mas quando o evangelho chega, alguma coisa começa uma tensão. O diabo não consegue se esconder por muito tempo. Mas no começo essa tensão, as coisas não são no primeiro dia muitas vezes, elas vão aparecendo. No texto, como eu disse, passaram-se muitos dias com essa mulher gritando. Eu quero observar o que ela grita. Ela grita assim: estes homens são servos do Deus exaltado, do Deus Altíssimo. E eles lhes anunciam o caminho da salvação. Avalia para mim o conteúdo do que essa mulher grita. O que você acha? E aí? Passa em cristologia, passa em soteriologia? Passa? Passa? Com que nota? Nota 10, não é? Tem algum erro teológico aqui? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da... Turma,
Conteúdo perfeito. Declaração de fé, assina embaixo. Servos de Deus, olha lá, usa uma palavra mais forte para servo no Novo Testamento. São servos de Deus. Deus Altíssimo, o Deus acima de todos. O caminho da salvação, que eles nem conheciam. Então, olha, deixa eu falar algo para vocês aqui. O diabo, mesmo quando ele fala a verdade, ele opera contra o reino de Deus. O diabo, por causa da sua essência, mesmo quando o que ele fala é verdade, isso vai contra o reino de Deus. No caso aqui, é muito comum no Novo Testamento os demônios falarem verdade sobre Jesus, por exemplo. O próprio Lucas, autor de Atos, em Lucas 4,33 diz assim: na sinagoga havia um homem possesso de um demônio de espírito imundo, e ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. O demônio grita isso. Jesus o repreendeu dizendo: cale-te e sai dele. Ué, ele não falou verdade? E Jesus fala: fica quieto, sai. Em Lucas 4,41, falando do mesmo autor, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Eles sabiam, mas Jesus não quer ouvir da boca deles. Lucas 8,27, a situação do gadareno, possesso de muitos demônios. Diz o texto que quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. E Jesus expulsa aquela legião de demônios. Todos os demônios aqui falam a verdade. Todos esses que eu... Aliás, tem um artigo na Vox Scripturae, antigo, chamado A Cristologia dos Demônios. Muito bom o artigo, muito bom. Ele pega todas as declarações demoníacas sobre Jesus e fala, olha, cristologia impecável. Mas me parece que o problema aqui é o seguinte. Está aí essa moça perdendo sua dignidade, possessa de um espírito imundo, e esse espírito, a moça diz, olha, eles pregam o caminho da salvação. Turma, é muito ruim quando as falsas religiões dizem que aprovam o caminho verdadeiro. Sabe por quê? Parece que a gente está junto. E a gente não está junto. Quando o diabo diz, esse é o caminho da salvação, desculpa, eu não quero ouvir você. Eu não quero. Você é parte do problema, não da solução. Nós não estamos juntos. Turma, não tem negócio com o diabo, mesmo quando o conteúdo do que ele diz é verdade. Deixa pra lá, poxa, essa moça... Não tem conversa. Eu me lembro de um episódio do Churchill, Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial. Quando Churchill assume a Inglaterra já está na guerra. A Chamberlain está ali, fez uma besteira, quis fazer um acordo com Hitler. A Inglaterra não tem uma força aérea que vai conseguir combater. Demorou demais para reagir. E o pessoal começa a pressionar o Winston Churchill para ele fazer um acordo com Hitler. E tem uma frase do Churchill, cara, Churchill é demais. É o meu herói político da história. Ele diz o seguinte: você não faz negócio com um tigre mordendo a sua cabeça. Não tem negócio com um tigre com a boca em volta da sua cabeça. Não tem negócio com um lobo. Há uma outra frase que eu não é do Churchill agora. Não existem lobos no circo. O que ele está dizendo nessa frase? Dizem que é de Lutero, mas não sei se é o circo, não é de Lutero. Ou é do Spurgeon, ou do Sêneca. Não? Lobos não são domesticáveis. Não tem negócio com o diabo. Não tem. Não dá para negociar. É traiçoeiro. Ainda que o conteúdo seja verdadeiro. E deixa eu falar para vocês. Sempre que a gente prega o Evangelho, a gente vai ter uma interação
com o reino das trevas. Sempre. Eu falei para os irmãos algo aqui. Nesse ano, a nossa igreja tem sido mais proclamadora. As lutas, elas estão vindo. Elas vêm. Sempre que a gente acende uma luz, as baratas fogem. Já foi nessa casa que eu morei em Londrina, cara, a região ali tinha muita barata. Então você chegava para tomar uma aguinha de noite, né? Chegava na cozinha, acendia a luz, pá! Aí na parede você viu umas coisinhas, umas sombras na parede, né? Até que dedetizamos a casa, as sombras apareceram mortas depois. Porque, de fato, quando chega a luz, vai ter tensão com as trevas, não dá para conviver. Se você começar a fazer diferença no seu trabalho, você vai ter problema. Na sua família, você vai ter problema. Porque a interação entre esses dois reinos não é de harmonia. Não dá para negociar. Ah, tá bom, vou deixar 10% acontecer. É tensa. E ela é escalonável, ela vai aumentando. É o que acontece no nosso texto aqui. E qual que é a solução para esse primeiro obstáculo? Quando a gente lidar com o mundo e com o coração humano, são outras soluções. Qual que é a solução que a gente dá quando tem aqui os obstáculos? Veja lá comigo o versículo 17. Diz assim. Eu estou com um probleminha aqui que eu grampeei errado aqui. Já estava terminando o sermão. Olha lá. Versículo 18 diz assim. Eu só tenho que fazer agora ao contrário aqui. Vai dizer agora que Paulo ele fica... Então, eu avancei um pouquinho. Versículo 18 agora. Veja lá. Como que é a confrontação aqui no nosso texto. Veja lá, versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Vimos a realidade do diabo possuir pessoas, essa indignidade que acontece com as pessoas. Vimos que conforme a luz chega, há uma tensão entre esses dois reinos. E quando se trata do diabo, turma, não tem outra solução. Em algum momento vai ter uma solução de confrontação. Dentro do apóstolo Paulo, ele vai ficando, diz o texto, indignado. E essa palavra, ela significa uma mistura de ira com tristeza. Ele está triste pela situação, mas está irado pelas consequências do que ela diz. Pô, parece que a gente está junto com ela. Paulo evita o confronto direto por muitos dias. E quando não dá mais, ele chega e parte para o confronto direto. E ele diz para o Espírito, em nome do Senhor Jesus, sai dela. Quando há o confronto, quem vence o confronto? Olha o que eu vou falar aqui. Aquele de maior poder. Ué, mas não é sempre o reino dos céus? Depende. Há uma exceção que nós já lemos, que eu quero trabalhar já já. Mas normalmente quem vence o confronto é o reino dos céus, mas o que mais generaliza é aquele de maior poder. O normal é que o cristão seja aquele de maior poder. Não por o seu poder pessoal, mas diz o texto, em nome de Jesus Cristo. Porque quem liberta as pessoas não é a pessoa que está ali, o ser humano, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que habita em nós. E quando alguém é liberto, é a chance de pregar o Evangelho. Esse texto não menciona, mas normalmente quando alguém fica liberto, é aí que a gente prega o Evangelho. E é interessante que o próprio Jesus menciona em Mateus capítulo 12, que quando uma pessoa está possessa e ela liberta, a casa fica vazia. Ali é o momento da pessoa ouvir o Evangelho e crer. Porque se ela não crer, é possível que o diabo volte com mais 7. E aí a coisa complica. Mas mesmo assim, o normal que acontece quando um cristão enfrenta alguém endemoniado é o demônio sair da pessoa. É o normal. Com o diabo a gente não conversa, com o diabo a gente não entrevista, com o diabo a gente não negocia, com o diabo é uma ordem direta, talvez 2. Fica quieto e sai.
em nome do Senhor Jesus, fica quieto e sai. Porque a gente reconhece que é a autoridade de Jesus que faz isso. Agora, na prática, turma, o que nós vemos, muitas vezes que esse fica quieto e sai, não demora 10 segundos. Na prática, às vezes, demora 1 hora. 2 horas. Eu me lembro de um caso aqui em Atibaia, em que um professor nosso, muito amigo, muito querido, inclusive, ele menciona que foi ali 8 horas da manhã e saíram 5 horas da tarde. Finalmente, o diabo, a pessoa foi liberta. Quando eles acharam que tinha passado meia hora, quando eles saíram, tinha passado o dia inteiro. Porque a percepção de tempo ali é uma situação muito desagradável. Aliás, aqui em Atibaia tinha, numa outra igreja, pastores que meio que, sempre que tinha alguém possesso na rua, um vizinho, algum familiar, ligavam para eles. E eles ganharam a fama de Ghostbusters aqui na igreja, né? Porque eles iam lá e tinham esse ministério, se eu posso assim dizer, né? Mas o normal é que seja um crente quando ele se confronta, seja Paulo, com uma força demoníaca pela autoridade de Jesus. O normal é que a pessoa seja liberta. Por que eu digo o normal? Porque há esse episódio que nós lemos de Marcos capítulo 9, em que pessoas como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, o apóstolo Natanael, se for de fato Bartolomeu, um homem santo em quem não há dolo, eles não conseguiram. Eles não conseguiram. E Jesus menciona num caso específico, e é o único caso da Escritura em que essa casta, esse grupo demoníaco só sai com jejum e oração. E eu sei de uma história, de uma igreja, eu não sei o quanto é real, mas me contaram, né? Não vi na internet, então já é uma boa coisa, mas me contaram que na igreja, há muitos anos atrás, era uma igreja pentecostal, havia uma mãe de santo começou a frequentar a igreja e ela começou a ficar reiteradamente possessa durante o culto. E a igreja chegou a concluir, não estava conseguindo resolver o problema, e chegou à conclusão que a igreja precisava orar e jejuar. E depois de alguns meses orando e jejuando, finalmente aquela moça foi liberta e depois se converteu. E até acho que o diabo fez um bom serviço à igreja, né, porque eles tiveram que orar e jejuar por causa de um problema real que aconteceu naquele lugar. E é o que eu pensei, né? Senhor, poupa a nossa igreja de ter que aprender assim, né? Seria muito desagradável, né? Mas a minha oração é que a gente não precise, a gente tenha de fato uma vida de oração e de práticas espirituais em que a gente normalmente vença. Mas mesmo nesses casos, desse tipo de casta mais assim, difícil, digamos assim, o diabo ele pode ser vencido, ele é vencido pelo poder dos céus, né? Então é interessante que as coisas acontecem assim na confrontação. Turma, nós não devemos temer o diabo. Mas nós temos eventualmente... meu pai acho que falava essa frase, senão vamos atribuir a Freitas, Osmar, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Eu gosto muito do rapaz que tira o lixo lá de casa, ele é muito educado lá, sempre cumprimento, faço questão, que ele não me ouça, mas eu dou caixinha de Natal, né? Porque às vezes são vários que pedem, mas porque eu acho... ele lida com uma coisa que eu que tiro o lixo lá de casa, inclusive eu que recolho o lixo das cachorras. Falo para vocês que não é agradável. Nossa, olha que legal, a Molly hoje estava inspirada, né? Nossa, que legal, vou encher um saco de 30 litros. Não, alguém tem que fazer esse trabalho. E no reino de Deus, às vezes, esse trabalho de alguém que está sendo possesso, ele precisa ser feito. Não é um trabalho agradável. E é interessante que, e também não é tão difícil. Tivemos um caso aqui na igreja que não era de possessão, era de malandragem, mas em que o diabo atuava através de uma pessoa que é bem conhecida aqui, de vários que são das antigas aqui, um camarada que dava balão em todo mundo, muito difícil. E quando veio o processo disciplinar, que foi o último da nossa igreja, vários anos atrás, e eu estava muito chateado, o processo disciplinar é muito desgastante para um pastor. Pessoas que estão aprontando e a igreja tem que tomar ação. E esse camarada foi expulso da igreja, mas muito confrontativo, muito afrontador. E na semana que ele que teve o confronto final, eu estava meio sem dormir, aí peguei no sono finalmente um dia ali,
E umas 3 da manhã eu acordei com o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Foi naquela semana ali. E chegou no domingo, esse camarada chegou na igreja. Eu nunca ficava na porta da igreja, aquele outro salãozinho que a gente ocupava, mas esse dia eu estava lá. Quando eu cheguei na porta, o cara chegou e falou: é hoje. Eu falei: então é hoje. Mexeu com o cara errado, né? Mas tá bom, vamos lá. Terminou o culto, sentamos para resolver a pendência, ele tinha aprontado na igreja. E aí, eu peguei ele, falei: cara, o que você está fazendo é inaceitável. E eu falei a seguinte frase: eu vou pegar você. Foi tão interessante que ele levantou, esbugalhou o olho e saiu correndo da igreja. Na hora que aconteceu isso, eu lembrei do versículo. Eu não fui assintoso, um pouco. Merecia, precisava. Mas ao dizer: cara, eu vou pegar você agora. Chega, você já aprontou nessa igreja, chega. Ele saiu correndo da igreja. O Júlio sabe quem é. Né? Saiu correndo, nunca mais voltou. Foi depois, as coisas vieram à tona, foi expulso da igreja. Que Deus o tenha, porque foi expulso da outra igreja que ele foi. Já são 3 em Atibaia. Já pediu Highway to Hell no Fantástico 3 vezes. Né? Então, é interessante que... Mas eu lembro desse texto. Não é algo tão difícil. Quando a gente bate o pé e fala: eu sou do Senhor Jesus, você não vai usar essa vida, você não vai usar essa igreja. É suficiente, resiste ao diabo e ele fugirá de vocês. Porque assim, muitas vezes, a solução com o diabo não é negociação. A solução com o mundo é diferente. A gente vai lidar semana que vem. Com o mundo tem cidadania romana envolvida, tem o direito, tem a questão política. Você vai ter que, de alguma forma, vai sofrer o dano, mas é negociada. Com o diabo, não. E esse é o primeiro obstáculo que nós temos aqui, o diabo e a realidade da indignidade que ele traz. A interação é de tensão e a solução não tem outra, é o confronto. A minha oração para você e para mim é que, havendo essa circunstância, que a gente seja, sendo cristão, aquele que tem o maior poder e estando em comunhão com o nosso Deus, a gente tenha a sabedoria do momento certo falar: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, sai dela, e diz e que seja a solução, naquele mesmo instante o Espírito a deixou. É isso. Quero orar e já terminar o culto. Eu sei que está avançado o horário, peço desculpas. Oremos então. Senhor, muito obrigado que o Senhor nos revela a realidade de muitas pessoas lá fora. De um mundo espiritual que é opressor, que é enganador, mas que possui pessoas, destrói a dignidade humana, destrói vidas. E nós, como cristãos, temos a luz que é Jesus Cristo, temos o poder maior, a habitação do Espírito em nós, a autoridade de Jesus em nós. E que a gente, ao perceber a atuação diabólica em pessoas, tenha sabedoria para lidar com a tensão e no momento certo, quando houver a confrontação, que a gente tenha a autoridade de Jesus sobre nós, com jejum, com oração e expelindo os demônios, que compõem também a experiência cristã. Obrigado por esse dia e pelo texto de hoje, é o que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém. Turma, rapidinho agora para os